Olá, bem-vindos a mais uma análise. E se guardar rancor não for um sinal de força, mas sim uma prisão que a gente mesmo constrói? É sobre isso que vamos conversar hoje. A gente vai mergulhar numa ideia poderosa: o perdão como o caminho definitivo para a nossa liberdade pessoal. Bora começar! Olha, a análise já começa com uma afirmação que, vira o jogo todo. A ideia é a seguinte: perdoar é o nosso estado natural, o estado humano, e não conseguir perdoar, isso é que é descrito como um estado neurótico. Pensa bem, isso inverte completamente aquela noção de que guardar mágoa é ser forte. Pelo contrário, segundo essa perspectiva, a nossa verdadeira essência é a de perdoar. Ok, então se não perdoar é um estado neurótico, que tipo de impacto isso causa na nossa vida, né? Bom, é aí que a gente entra no que podemos chamar de a prisão do ressentimento. Imagina que é como uma represa. Sabe, quando a gente guarda rancor, é como se a gente construísse um muro bem no meio do rio da nossa vida. Essa barreira interna prende a gente numa memória, lá no passado, e aí a gente passa a viver o presente sempre na defensiva, com um gosto amargo na boca, sabe? E o pior, essa represa impede que qualquer coisa boa e nova consiga chegar até nós. E o mais impressionante é que esse bloqueio não é só em relação aos outros, não. Ele se vira contra a gente mesmo. A culpa, a dificuldade de se perdoar, isso nos joga num ciclo vicioso de auto-julgamento, de autopunição. É uma autossabotagem que vai minando tudo, sabe? De forma bem sutil, mas super poderosa, ela vai afastando tudo de bom que poderia acontecer. Bom, se perdoar é tão bom assim, tão libertador, por que é tão difícil para todo mundo? É uma pergunta que todo mundo já se fez, né? A fonte que a gente está analisando dá um diagnóstico bem claro sobre isso. Pois é, a pergunta de $1 milhão é essa. Quais são as barreiras que impedem o perdão? Vamos dar uma olhada nesses obstáculos psicológicos que transformam o perdão num desafio gigante. E a análise aponta para vários, digamos, culpados. Tem o orgulho, que é gigante. Tem o nosso mecanismo de defesa, aquele mais primitivo mesmo, uma busca meio torta por justiça e por aí vai. Bora focar em alguns dos principais. Orgulho. O orgulho talvez seja o campeão de todos os obstáculos. É ele que cria aquela fantasia na nossa cabeça de que a gente não pode ser ferido, sabe? Aquela ideia de ninguém pode errar comigo. Como se todo mundo tivesse que saber exatamente como nos tratar. E aí, quando alguém pisa na bola, isso atinge em cheio essa nossa fantasia de importância. Então, o ponto central é esse. O orgulho está totalmente ligado ao que os outros vão pensar. É o medo de parecer fraco, de parecer bobo, de ser feito de otário, sabe? É isso que impede a gente de simplesmente deixar pra lá. Para conseguir perdoar nesse sentido, é preciso um desapego radical mesmo, da opinião dos outros e dessa necessidade de ter importância. Outra barreira forte é o nosso mecanismo de defesa. Pensa num bicho. Quando ele se machuca, ele reage com medo para não sentir aquela dor de novo. É instinto puro. O nosso ego, de um jeito bem primitivo, faz a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Ele não reage ao perigo real, ele reage à memória da dor. E é aí que está a grande virada de chave. Os animais reagem por instinto, mas nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar sobre a realidade e escolher uma resposta diferente. Bom, a gente já viu os problemas, as barreiras, agora bora virar a página e focar na solução. E para isso a gente precisa primeiro redefinir completamente o que a gente entende por perdão. Primeira coisa, vamos quebrar um mito. Perdão não é aquela coisa arrogante de eu te perdoo, sabe? Como se a pessoa estivesse num pedestal, numa posição de superioridade absolvendo o outro. Essa ideia está completamente errada. Ninguém está nessa posição de juiz para julgar ninguém. A definição que a nossa fonte traz é muito mais profunda. Perdoar é uma mudança interna, uma decisão. É parar de vibrar no ódio, no ressentimento e conscientemente começar a vibrar no amor. É mudar a sua própria sintonia, sua própria energia. Ou seja, o perdão de verdade é sobre aceitar o que aconteceu. Ponto. Sem ficar desejando que tivesse sido diferente. É sobre soltar, deixar ir o apego àquela dor. E, o mais importante de tudo, é uma escolha ativa que a gente faz para o nosso próprio bem. É escolher uma nova vibração para si, uma frequência mais leve, mais saudável. E agora, a análise nos leva para aquele que talvez seja o passo mais difícil, mas também o mais importante de toda essa jornada: o auto-perdão. Olhar para dentro. E para conseguir se perdoar, primeiro a gente precisa entender de que tipo de culpa estamos falando. A fonte faz uma distinção bem legal. Existe a culpa lógica, que é quando a gente prejudica alguém de propósito, conscientemente. Mas tem também a culpa ilógica, que, aliás, é bem mais comum.
Essa culpa vem de um desejo frustrado quando a gente se sente responsável por algo que, na real, não tinha como controlar. Esse exemplo aqui nossa, ele é muito forte. Imagina a situação. Um filho que visita o pai no hospital todo santo dia por 1 ano. No único dia que ele tira para si, o pai falece. A pessoa não causou a morte, não planejou, nada disso. A culpa vem daquele desejo frustrado de, se eu estivesse lá, e a mente cria essa conexão que não existe. Perceber que essa culpa é ilógica é o primeiríssimo passo para se livrar dela. E não importa se a culpa é lógica ou ilógica, o resultado é o mesmo. Ela liga um botão de autopunição. A pessoa sente que precisa pagar pelo que aconteceu. E essa dívida vira um boleto infinito, que nunca acaba. A vida vira uma grande autossabotagem para tentar quitar essa conta. E o único jeito de rasgar esse boleto de uma vez por todas é com o auto-perdão. Beleza, agora a gente chega na reta final, juntando todas essas peças para entender qual é, afinal, o caminho para a liberdade que o perdão oferece. Olha que interessante isso. O perdão e a generosidade são, na verdade, um processo, uma evolução. A gente começa fazendo o bem, mas esperando algo em troca. Depois, a gente evolui e já fica feliz só com um obrigado. O próximo passo é fazer o bem sem esperar nenhum obrigado. E o último estágio, o ápice da liberdade emocional, é quando a gente faz o bem e tá tudo bem até se receber ingratidão em troca. Isso é liberdade de verdade. E o grande prêmio no final de tudo é esse. Perdoar não é só passar uma borracha no passado. É muito mais. É limpar a estrada para o futuro. Quando a gente se liberta daquela prisão do ressentimento e da culpa, a gente simplesmente desbloqueia o nosso potencial de amar, de fazer a diferença, de ser o melhor ser humano que a gente pode ser para os outros. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de entender tudo isso, as barreiras, o que o perdão realmente significa, a pergunta que fica é muito pessoal. O que exatamente agora está impedindo uma pessoa de perdoar? Seja outra pessoa ou, quem sabe, a si mesma. Fica aí a reflexão, porque a liberdade está logo ali esperando.